Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos CNPI. E pessoal, eu queria dizer o seguinte, eu acordei cedinho hoje para poder gravar esse vídeo para vocês e já soltar antes mesmo de agir a vida e treinar, fazer tudo isso. Por quê? Porque tivemos resultado do Banco do Brasil ontem e olha, gente, parece que foi um pouco, ou aliás, em algumas linhas, bem acima do que o mercado estava esperando. Eles anunciaram distribuição de dividendos de quase 2 bi. Então, olha, para quem é acionista, vai pingar aí daqui uns dias até o final do mês. Então, eu vou trazer os principais pontos para vocês sobre esse balanço que foi entregue ontem para a gente entender qual é a situação atual do Banco do Brasil. Mas antes, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, que é muito importante. E para você que talvez ainda tá pagando corretagem, metendo custo para fazer suas negociações, vou deixar o link da Clear aqui embaixo, podem abrir a conta de vocês lá e negociarem todos os ativos de renda variável aí sem nenhum custo para vocês, além de, claro, os impostos que a própria B3 acaba cobrando, né? Mas enfim, gente, vamos lá. Eu quero começar falando sobre o lucro de Banco do Brasil, gente. Ele entregou um lucro de 7,8 bilhões de reais, o que foi quase 55% maior do que o mesmo período do ano anterior. E esse número, gente, ele diz muito respeito ao momento que a gente está vivendo, né? Uma taxa Selic um pouco mais alta ajuda muitos bancos a espredarem ainda mais os seus produtos, as suas carteiras de crédito e, consequentemente, então, esse até era um resultado muito esperado para os bancos, né? Muito provavelmente o que a gente vai ver agora nesse segundo trimestre de 2022 são muitas empresas com alguns resultados um pouco mais mornos, mas bancos, por exemplo, nós já estamos vendo que estão entregando resultados muito bons. Por conta não somente dessa questão da taxa de juros, como eu trouxe para vocês, mas falando de Banco do Brasil, gente, eu acho que a gente tem que trazer uma atenção especial para a carteira de crédito. A carteira de crédito do Banco do Brasil, gente, ficou em mais de 919 bilhões de reais e isso foi um crescimento de mais de 20%. Então, esse é um ponto muito importante, mas ainda dentro dessa questão da carteira de crédito, eu acho que o destaque mesmo, e esse sim é um ponto muito forte do Banco do Brasil, é justamente a questão do agro. Então, a carteira agro do Banco do Brasil cresceu mais de 262 bilhões de reais e isso tudo representa aí mais de 27,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, eu acho que esse foi aí, sim, um dos pontos altos também para o resultado do Banco do Brasil. Eu acho que eles também já tinham anunciado que, olha, eles tinham meta, né, gente, de se tornarem tão eficientes quanto os bancos privados, entregarem resultados tão bons quanto os bancos privados, e isso acabou vindo, né? Eu sei que a gente sempre compara, por exemplo, o Banco do Brasil com o Itaú, com o Santander, com o Bradesco e tal, esses principais bancões, às vezes até Banrisul, mas cada banco ele pode ter uma carteira de crédito diferente, o que pode assim impactar em uma diversificação em resultados diferentes. E nós estamos vendo aqui no Brasil que o agro como um todo, ele está indo muito bem. Ano passado foi bem, esse ano, então, deve continuar indo muito bem. E Banco do Brasil, que tem uma boa fatia desse mercado, consegue ter um grande ganho com tudo isso, né? Então, sim, eles também acabou crescendo em outras linhas, né? Questão de pessoa física cresceu bastante, questão de cartão de crédito cresceu bastante também. Então, todo esse cenário que a gente está vivendo hoje acabou contribuindo muito para os resultados de Banco do Brasil. E como eu trouxe para vocês, ele tinha, assim, ele ainda tem, né, o objetivo de entregar resultados e performances muito parecidos com os bancos privados. E dito e feito, né, gente? O Banco do Brasil, depois desse resultado, ele ficou com um ROI de 20,6%, o que é muito próximo de outros bancos, né? Se eu não me engano, fica acima de Bradesco, talvez Santander, mas fica um pouco abaixo, né, do próprio Itaú. Mas, assim, na casa dos 20% é algo relativamente bom. Para quem investe em Banco do Brasil, como eu invisto desde lá de 2014, 2015, sabe que em alguns momentos o ROI dele, que a gente já tinha se acostumado, era algo entre 13%, 14%, 15%. Então, ele tem melhorado muito essa questão da sua performance, da sua rentabilidade, da sua eficiência, não somente por controlar gastos, despesas e também se modernizar, como outros bancos também têm feito, e também esse é um movimento muito natural que os bancos digitais têm trazido, né? Tanto que Banco do Brasil fechou algumas agências, tiveram aqueles programas de demissão voluntária, tudo isso para tentar
enxugar o que eles consideravam que precisava ser enxugado e manter a eficiência do banco e manter o banco crescendo. Então, acho que esse foi mais um dado muito positivo. E tem a própria questão do índice de Basileia. O índice de Basileia ficou em 17,54%. Esse sim é um dado bem interessante e também muito próximo aos dos bancos privados, né? Isso diz respeito à saúde financeira do banco, vamos dizer assim. Então, esses dois indicadores, eles me trazem uma imagem muito positiva do banco. Agora, o que a gente tem que ficar um pouco de olho, né, gente? A questão da inadimplência. A inadimplência, ela saiu de 1,8% para 2%, ou seja, cresceu a inadimplência. Só que o porquê que eu não acho que esse dado ele foi ruim? Extremamente ruim, vamos dizer assim. Primeiro porque a inadimplência ainda assim ela tá abaixo do que a gente viu ali no período de pré-pandemia, que alguns bancos chegaram a 2,2, 2,5 de inadimplência e depois eles conseguiram ir reduzindo isso gradativamente. Mas eu acho que a inadimplência ela cresceu 0,2%, né, nesse período, só que como a gente pôde ver, a carteira de crédito do Banco do Brasil cresceu muito mais. Então, se nós considerarmos que, olha, a inadimplência cresceu um pouquinho, dado o tamanho da carteira de crédito do Banco do Brasil, não acho que foi um dado ruim não, tá, gente? E aí, dito tudo isso, a gente vai chegar na parte que eu acho que mais interessa os investidores nesse momento, né? Porque o que acontece? Eu postei ontem nas redes sobre o resultado de Banco do Brasil. Muita gente falou assim, pô, agora que vocês estão comentando, é hora de vender. E eu digo, olha, depende. Se você tem um perfil meio especulador, até pode ser a hora de vender. Agora, se você é um investidor mais de longo prazo, que também olha os dividendos, não faz sentido vender. Primeiramente, porque Banco do Brasil negocia a múltiplos muito interessantes. Quando a gente faz um comparativo entre os 4 bancos, ele ainda assim é um dos mais baratos. E ele também acabou anunciando os dividendos, né? E como que vai ficar essa história dos dividendos? Então, são basicamente 2 bi que vão ser distribuídos entre dividendos e JCPs, né, juros sobre capital próprio, e a data X de Banco do Brasil vai ser no dia 23/8, ou seja, para receber esses dividendos, você precisa ter posição acionária até o dia 22/8 até o final do pregão, tá? Se você comprar depois disso, você já não tem mais direito aos dividendos. O pagamento vai acontecer no final do mês, dia 31. E basicamente o que a gente vai ter, somando dividendos e JCPs, vai ser aí um somatório de 77 centavos praticamente por ação. Hoje, o dividend yield do Banco do Brasil está em 6,75, mas a estimativa é que, se ele continuar tendo resultados bons, como ele tem tido, até o final do ano, esse dividend yield ele pode chegar sim a 10, 11%, o que é muito positivo para quem investe em ações pensando nessa geração de renda e também em ter, talvez, algumas empresas que são aquelas muito feijão com arroz, né? Bancos, empresas de energia, e que nesse cenário muito volátil, ao meu ver, faz muito sentido. Enfim, gente, basicamente, esses foram os principais pontos que eu queria trazer sobre a questão de Banco do Brasil. Eu acho que sobre essa questão do Banco do Brasil, ele melhorou muito nesses últimos anos, né? Nesses últimos 2, 3 anos, principalmente. E por mais que muita gente fique com um certo receio do tipo, Bea, mas eu vou colocar Banco do Brasil e aí tem o dedo do governo, eu sempre digo pra vocês que o Banco do Brasil, apesar de ter o governo como sócio, ele caminha quase que como se fosse por inércia, entendeu? Ele funciona tudo muito direitinho. É só a gente não fazer muita cagada que ele vai, entendeu? E eu acho que é basicamente o que a gente tá vendo aí nesses últimos 2 anos. Eu confesso que eu espero que continue assim. Vocês sabem que eu invisto em Banco do Brasil já tem um certo tempo e por isso que eu gosto de compartilhar aí quando saem alguns resultados ou até mesmo quando tem alguns sinais de alerta sobre o papel, beleza? Bom, pessoal, basicamente a minha resenha de hoje cedo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e não deixaram like ainda, façam isso agora. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.